Empurrei minha cadeira um pouco para trás, sentindo o peso de todos os olhares na mesa voltados para mim. Tudo começou com uma provocação sutil da minha esposa. Algo sobre como eu nunca conseguia consertar nada em casa. Eu ri, achando que era só uma brincadeira. Mas então ela continuou. Você devia ter visto ele semana passada, tentando montar uma prateleira simples. Era como ver uma criança lutando com um quebra-cabeça. Disse, rindo. A mãe dela riu primeiro. Depois o irmão. Em seguida, todos os outros entraram na risada. Forcei um sorriso, tentando me convencer de que talvez eu estivesse exagerando, talvez ela não estivesse tentando me envergonhar de propósito. Mas ela não parou. E nem vamos falar sobre como ele lida com situações estressantes. Uma vez, teve que ligar para o meu pai para trocar uma lâmpada. Dessa vez, as risadas foram ainda mais altas. Cerrei o maxilar, mas não disse nada. Não queria causar uma cena. Era a família dela, afinal. Tentei focar no meu prato, mas sentia meu rosto esquentar. Olhei para ela, esperando que percebesse que estava indo longe demais. Talvez visse o quanto eu estava desconfortável. Mas não. Ela estava gostando daquilo. Então, o irmão dela falou. Cara, eu não sei como você conseguiu casar. Você deu sorte que minha irmã não tem padrões muito altos. A risada que veio depois foi diferente. Dessa vez, não parecia mais uma simples brincadeira. Era um desafio. E então, como se quisesse finalizar o momento, minha esposa se inclinou para a frente, com um sorriso malicioso. Ah, vamos lá, todo mundo aqui sabe que ele não é exatamente um homem de verdade. Por um instante, o silêncio tomou conta da mesa. Só se ouvia o som dos talheres raspando nos pratos. Meu estômago apertou. Minhas mãos se fecharam sob a mesa. Um homem de verdade. Eu poderia ter rido. Poderia ter entrado na brincadeira. Poderia ter simplesmente ignorado, como sempre fiz. Mas alguma coisa no jeito que ela falou. A facilidade, a confiança, a certeza de que todos concordariam. Aquilo quebrou algo dentro de mim. Eu não estava com raiva. Não daquela forma explosiva e dramática que as pessoas esperam quando alguém é insultado assim. Não. Isso era algo mais frio, mais cortante. Olhei ao redor da mesa. Todos ainda estavam sorrindo, se divertindo às minhas custas. Então, olhei para ela. Ela não estava envergonhada. Não pediu desculpas. Na verdade, nem estava olhando para mim. Porque, para ela, aquilo era normal. Engoli o instinto de me defender, de exigir algum respeito. Mas eu sabia de algo que ela não sabia. Essa seria a última vez que ela me humilharia assim. A viagem de carro para casa foi sufocante. Ela ficou no celular, rolando a tela como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de arrancar de mim cada grama de dignidade na frente da família dela. O único som no carro era o zumbido da estrada e a vibração ocasional de uma notificação. Eu mantive as mãos no volante, segurando um pouco forte demais. Meus nós dos dedos ficaram brancos. As palavras que ela jogou em mim ainda pesavam. Não é um homem de verdade. Eu queria perguntar o que diabos aquilo significava. Queria saber se ela fazia ideia de como foi sentar lá, exposto, enquanto as pessoas que ela chama de família riam de mim. Ela se arrependia de ter se casado? Mas não disse nada. E ela também não. O silêncio, a completa indiferença dela, falaram mais alto do que qualquer outra coisa. Quando entramos na garagem, ela finalmente levantou os olhos do celular. Você tá mesmo bravo com isso? Perguntou, com um tom de irritação, como se eu fosse o problema. Soltei um suspiro lento, tentando me manter calmo. Você ao menos se ouviu hoje? Ela revirou os olhos. Ai, meu Deus, você é tão sensível. Foi só uma piada. Uma piada. Deixei as palavras pairarem entre nós, pesadas. Como se tivessem significados diferentes para cada um. Uma piada? Repeti, minha voz firme. Então,
Quando você me chamou de não um homem de verdade, era só comédia. Você não estava falando sério? Ela suspirou dramaticamente, como se a conversa estivesse esgotando. Você leva tudo tão a sério. Minha família brinca assim o tempo todo. Não é grande coisa. Não é grande coisa. Balancei a cabeça devagar, mais para mim do que para ela. Agora eu entendia. Isso não foi só um comentário descuidado durante um jantar. Isso era como ela me via. Sempre foi assim. E ela não estava arrependida. Nem se sentiu mal. Saí do carro sem dizer mais nada. Fechei a porta atrás de mim. Ela ficou lá dentro por um momento, provavelmente esperando que eu superasse isso. Como sempre faço. Mas eu não estava superando. Não dessa vez. Entrei em casa sem esperar por ela. A porta da frente se fechou atrás de mim, selando o silêncio. Ela ainda estava no carro. Provavelmente mexendo no celular, achando que logo eu ia esquecer. Mas eu não ia. Fiquei parado no corredor mal iluminado por um momento, olhando ao redor. A casa que construímos juntos. Ou melhor, a casa que eu achava que tínhamos construído juntos. Tudo parecia diferente agora. As fotos na parede. Os móveis que escolhemos. Até mesmo o perfume dela no ar. Nada mais parecia meu. Respirei fundo e fui para o quarto. A porta se abriu atrás de mim. Ouvi os saltos dela batendo no chão. Ela não disse nada. Nem eu. Foi direto para o banheiro. O barulho da água correndo preencheu o silêncio. Sentei na beirada da cama, olhando para o chão. Não sei quanto tempo fiquei ali. Mas, em algum momento, parei de pensar no que aconteceu. E comecei a pensar no que precisava acontecer a seguir. Eu não ia discutir com ela. Não ia implorar por respeito. Já tinha feito esse papel antes. Então, fiz uma escolha. Não bati portas. Não joguei nada no chão. Nem deixei que ela percebesse que eu estava tomando uma decisão. Simplesmente parei de tentar. A mudança foi sutil no começo. Não acordei e declarei que era um novo homem. Só, deixei ir. Parei de puxar assunto. Se ela quisesse conversar, podia vir até mim. Se não quisesse, não era problema meu. Parei de fazer planos. Se ela quisesse passar tempo comigo, que fizesse um esforço. Se não quisesse, eu também não faria. Comecei a focar em mim. Algo que não fazia há muito tempo. Voltei para a academia, não para impressioná-la, mas porque queria me sentir mais forte. Me dediquei aos meus projetos. Coisas que eu tinha deixado de lado por tempo demais. E, aos poucos, comecei a perceber algo. Eu passei tanto tempo tentando ser bom o suficiente para ela, que nunca parei para me perguntar se ela era boa o suficiente para mim. Agora eu tinha minha resposta. E eu não gostava dela. No começo, ela não percebeu. Ou talvez tenha percebido e achou que eu logo esqueceria. Dias passaram. Depois, semanas. Eu fiquei quieto. Mas não era o tipo de silêncio ao qual ela estava acostumada. Não era frieza. Não era uma tentativa de fazê-la correr atrás de mim. Era algo completamente diferente. E foi aí que ela começou a se importar. Começou com coisas pequenas. Que horas você volta para casa? Algo que ela nunca perguntava antes. Depois, começou a comentar sobre minha rotina. Ela começou a fazer pequenos comentários. Sobre como eu estava passando mais tempo na academia, no trabalho, fora de casa em geral. Você anda meio distante ultimamente, ela disse uma noite, enquanto eu me preparava para sair. Dei de ombros, puxando minha jaqueta. Só estou ocupado. A resposta não caiu bem para ela. Eu podia ver que ela não gostou. Não estava agindo como o homem que ela se acostumou a controlar. Não era mais o único sempre correndo atrás, sempre tentando. E essa mudança estava tirando o chão dela. Então começaram os comentários passivo-agressivos. Você anda trabalhando muito ultimamente.
Tentando impressionar alguém? Uau, você realmente tem planos? Isso é novidade. Ela estava me testando. Esperando que eu surtasse. Que lutasse. Que provasse que ainda me importava o suficiente para entrar no jogo dela. Mas eu não entrei. E isso incomodou mais do que qualquer discussão poderia. Uma noite, ela tentou algo diferente. Estávamos sentados em extremidades opostas do sofá. A TV ligada, passando algum programa que eu nem estava assistindo. Ela se aproximou. Descansou a mão no meu braço. Foi a primeira vez, em semanas, que ela demonstrou qualquer tipo de carinho por mim. Não me afastei. Mas também não reagi. Sinto que a gente tem andado meio distante, ela disse, a voz mais suave do que o normal. Você não acha? Pela primeira vez em muito tempo, olhei nos olhos dela. Se estávamos distantes? Não. Ela só tinha começado a sentir falta agora de algo que eu já não sentia há muito tempo. Deixei o silêncio se alongar antes de responder. Sim. Simples assim. Ela esperou. Esperou que eu dissesse mais. Que fizesse o que sempre fiz, oferecer uma solução, tentar consertar, prometer ser melhor, me esforçar mais. Mas eu não fiz. E foi aí que ela finalmente percebeu. Eu não era mais o único que tinha algo a provar. Depois disso, ela começou a me observar mais. Eu podia sentir o olhar dela demorando um pouco mais quando eu passava. A atenção que ela dava ao meu celular quando ele vibrava na mesa. Ela não estava acostumada com essa versão de mim. A versão que não corria para consertar as coisas. Que não implorava por atenção. Que não precisava da aprovação dela. E quanto mais distante eu ficava, mais ela tentava me puxar de volta. Começou a fazer perguntas. Perguntas que antes ela nunca se importou em fazer. Para onde você vai? Com quem você vai se encontrar? Por que está ficando fora até tão tarde? Havia algo na voz dela. Algo que eu nunca tinha ouvido antes. Não era preocupação. Não era ciúme. Era medo. Medo de estar perdendo o controle que um dia teve sobre mim tão facilmente. Mas eu não tinha nada a esconder. Respondia quando sentia vontade. Dava de ombros quando não. Minha vida não girava mais em torno de buscar a validação dela. E, pela primeira vez, ela era a única se sentindo insegura. Então veio o jantar. Outra reunião de família. Igual à última. Mas, dessa vez, eu era diferente. Ela deve ter assumido que tempo suficiente havia passado. Que eu tinha superado. Ela riu de alguma piada interna com o irmão. Tocou meu braço de leve, tentando me incluir. Mas eu não estava brincando. Estava lá fisicamente. Mas não estava realmente lá. O mesmo parente que zombou de mim semanas atrás notou a diferença. Você está tão quieto hoje, a mãe dela comentou. Dei um sorriso educado. Tomei um gole da minha bebida. Nada demais para dizer. Minha esposa soltou uma risada forçada. Ele tem estado tão sério ultimamente. Ela olhou para mim, esperando que eu brincasse de volta. Esperando que eu a tranquilizasse, que mostrasse que estava tudo bem. Mas não estava tudo bem. E eu não ia fingir o contrário. O irmão dela sorriu, sentindo uma oportunidade. Ainda está tentando ser um homem de verdade ou finalmente descobriu como? O antigo eu teria rido disso. Teria tentado me provar. Feito algum esforço para ganhar a aprovação deles. Eles me conheciam. Mas eu só olhei para ele. Segurei o olhar tempo suficiente para ele perceber que eu não estava mais brincando. O sorriso dele sumiu. E foi isso. Eu não precisava discutir. Não precisava lutar por um respeito que nunca seria dado. Meu silêncio foi minha resposta. E, desta vez, eles sentiram isso. O jantar continuou, mas a energia tinha mudado. Minha esposa estava inquieta, desconfortável com o rumo das coisas. Essa não era a dinâmica que ela conhecia. Pela primeira vez, era ela quem se sentia insegura.
E eu nunca estive tão certo de onde estava. Eu não pertencia mais ali. A viagem para casa foi diferente dessa vez. Ela não ficou mexendo no celular. Não fingiu que tudo estava normal. Só olhava para frente, os dedos tamborilando levemente contra a coxa. Eu podia sentir a tensão no ar, pesada. Mas não quebrei o silêncio. Deixei que ela ficasse nele. Entrei na garagem, estacionei o carro e saí sem dizer uma palavra. Ouvi seus passos apressados atrás de mim. Os saltos batendo contra o chão, um pouco mais rápido do que o normal. Assim que a porta se fechou atrás de nós, ela falou: "Que diabos foi isso?" Me virei para encará-la, encontrando seu olhar pela primeira vez naquela noite. "O que foi o quê?" Ela cruzou os braços. "Ah, não faz isso. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Você ficou lá a noite toda agindo como um estranho, como se nem fizesse parte da conversa." Inclinei a cabeça levemente. "Eu deveria?" O maxilar dela ficou tenso. "Você tá falando sério? Ainda bravo por causa daquela piada idiota?" "Isso foi semanas atrás." Soltei um suspiro lento. Lá estava de novo. Ela ainda não entendia. "Não é sobre a piada", respondi, minha voz calma. "É sobre o fato de que eu finalmente vi as coisas como elas são." Ela soltou uma risada sem humor. "Ah, por favor. Me esclarece, então." Não reagi. Eu não estava ali para discutir. Não estava ali para fazê-la entender. Esse navio já tinha partido. "Passei anos tentando", disse simplesmente. "Tentando ser bom o suficiente para você. Tentando me provar. Tentando me encaixar em qualquer versão de homem que você e sua família acham que eu deveria ser." Os braços dela caíram ao lado do corpo. "E agora? Você terminou?" Balancei a cabeça. "Sim. Eu terminei." Por um momento, ela ficou em silêncio. Então soltou um suspiro, balançando a cabeça. "Você tá sendo dramático." Quase ri. Não porque era engraçado, mas porque era previsível. "Continua dizendo isso para você mesma", falei, passando por ela e indo para o quarto. Peguei uma bolsa no armário e comecei a jogar roupas dentro. Ela veio atrás de mim, a voz subindo. "Ah, então é isso? Você vai embora? Assim, do nada?" Fechei o zíper da bolsa. "Sim. Assim mesmo." Ela soltou uma risada amarga. "Certo. E o que você acha? Que tá me punindo? Que eu vou implorar para você ficar?" Me virei para encará-la uma última vez. "Não. Acho que você vai fazer exatamente o que sempre fez. Fingir que não se importa. Fingir que está melhor. E talvez você esteja." Joguei a bolsa no ombro e passei por ela. "Mas eu também estou." Saí sem olhar para trás. Sem gritar. Sem despedidas dramáticas. Ela não valia esse tipo de final. Não lembro exatamente quanto tempo dirigi naquela noite. Eu não tinha pressa para chegar a lugar nenhum. E, pela primeira vez em muito tempo, também não estava fugindo de nada. Eu só dirigi. Janelas abertas, o ar frio batendo no rosto. E, aos poucos, o peso de tudo que carreguei por anos começou a se levantar. Eu não me sentia quebrado. Não me sentia perdido. Eu me sentia livre. Acabei parando num hotel simples nos arredores da cidade. Nada demais. Mas, por aquela noite, era meu. Joguei a bolsa no chão, sentei na beirada da cama e apenas respirei. Sem tensão. Sem dúvidas. Sem ninguém ao meu lado esperando que eu pedisse desculpas por algo que eu nem deveria me desculpar. Tive medo de que ir embora fosse parecer um fracasso. De que eu me arrependesse. De que sentisse falta dela. Mas eu não senti. O que eu sentia falta era de mim mesmo. Da versão de mim que não vivia tentando provar algo. Que não precisava correr atrás de ninguém. Que não tentava ser algo que nunca deveria ser.
a versão de mim que merecia mais. E, naquela noite, dormi melhor do que há anos. Os dias passaram em silêncio. Sem mensagens explosivas. Sem ligações dramáticas. Ela não implorou para eu voltar. E eu nem esperava que fizesse isso. Ela sempre foi orgulhosa demais para isso. Mas eu sabia. Sabia que ela sentia. Sentia a ausência do homem que passou anos se dobrando para fazê-la feliz. E eu sentia a presença de alguém que eu tinha negligenciado por tempo demais. Eu mesmo me mudei para o meu próprio canto. Nada grande. Nada extravagante. Mas era meu. Me concentrei em mim. No meu trabalho. Nas coisas que realmente me traziam paz. Não corri para um rebote. Não tentei preencher um espaço que ela deixou. Porque, no fundo, ela não deixou espaço nenhum. Ela só ocupava as partes de mim que duvidavam do meu próprio valor. E agora, essa dúvida se foi. Nunca mais falei com ela. Nunca mais precisei. A vida seguiu em frente. E eu também. Mas, às vezes, me pergunto. Se ela já se sentou sozinha naquela casa. Mexendo no celular. Percebendo que, no fim, ela nunca me quebrou. Ela só me libertou. Se você chegou até aqui, que tal se inscrever no canal? Isso nos ajuda imensamente. Separei 2 vídeos para você que tenho certeza que vai gostar. Fique à vontade para clicar neles. Te vejo na próxima história. Até breve.